Preste atenção que eu quero falar com você agora a respeito de um assunto gravíssimo, que é a questão da política no Brasil, da política dentro da Igreja Católica. Muitas pessoas estão sendo enganadas, talvez você mesmo seja uma delas, e nós precisamos ficar atentos para essas questões que estão aí diante de nós e que muitas pessoas, infelizmente, tratam como indiferença. Então, preste atenção, faça um esforço para você entender um pouco mais sobre isso e, de fato, você vai concluir. Essa situação é grave. Essa situação exige a nossa atenção, essa situação precisa do nosso cuidado como cristãos, como católicos temente a Deus. E a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é para aquela afirmação mentirosa, para aquela afirmação demoníaca, que de tanto se repetir, muitas pessoas têm como verdade, mas não é, que é aquela famosa frase: religião e política não se misturam. Isso é mentira! Isso não é verdade. Religião e política precisam se misturar para o bem da nossa sociedade, para a nossa salvação. E você vai entender o que é que eu estou dizendo. E aí, antes de explicar sobre este ponto específico, primeiro você precisa entender, fazendo um mínimo de esforço, como eu acabei de dizer. Nós temos que diferenciar política de campanha política, política de politicagem, política de partido político. Porque é óbvio, dentro da Igreja Católica não há espaço para campanha política. E isso é totalmente errado. Por isso nós precisamos ficar atentos, ainda mais neste ano de eleições, porque nós veremos, infelizmente, não tenho dúvidas disso, presbitérios, santas missas sendo usados como palanques políticos para defender este ou aquele candidato, e isso é um absurdo. Isso não pode ser feito. A igreja não é para isso. Não é para campanha política. Mas o que é política? Que eu disse que nós precisamos diferenciar. Política é a atividade humana com o objetivo de organizar a sociedade. Isso que é política. E vai muito além daquela concepção pequenina que as pessoas têm disso que nós vemos em Brasília, não é? Nas mídias por aí, nos jornais, etc, etc. Política faz parte da nossa vida, quer você queira ou não. Não adianta você dizer que não se envolve com política, porque isso não existe. A única forma de você não se envolver com política é se você for morar lá em Marte, se você for morar na Lua, se você for morar em outro planeta isolado, sozinho, sem qualquer tipo de contato com outros seres humanos. Porque a partir do momento que você vive em sociedade, inevitavelmente você faz política. Na sua casa você faz política. Por exemplo, na sua casa existem regras, sim ou não? A não ser que você more sozinho, se você mora com seu pai, com a sua mãe, seu marido, sua esposa, seus filhos, a casa tem regras. Nessa casa, nós dormimos 10 horas da noite. É política. Por exemplo, você com a sua esposa tem um propósito, tem um objetivo de reformar a casa, de matricular os filhos numa escola particular, de trocar de carro, de adquirir um plano de saúde, de trocar de roupa, comprar uma roupa nova. E aí vocês planejam, fazem economias. Não, a gente vai tirar daqui, colocar ali. Neste momento, isso é mais importante, aquilo é mais urgente, isso pode ser deixado para depois. Tudo isso é política. E aí eu penso que você já vai entendendo o quanto é absurdo dizer que eu não gosto de política, não vou me envolver com isso, não vou me envolver com política, mas fica rezando a Deus, para que Deus, como num passe de mágicas, resolva todas as coisas. Neste mesmo exemplo da sua casa, faz sentido você e a sua esposa, cada um puxando para um lado, você querendo reformar a casa, a esposa querendo comprar joias, você querendo viajar para a praia, a sua esposa querendo comprar um plano de saúde, e aí gasta aqui, gasta ali, e aquela desavença toda, e aí a sua vida financeira vai para o buraco, e ficam lá rezando: ai meu Deus, me ajude, ai, nossa, não sei o que acontece, eu trabalho, e não tenho prosperidade. Claro, vocês não têm organização, vocês não fazem uma boa política dentro de casa. Agora, transfira isso para uma cidade, para um estado, transfira isso para o Brasil inteiro. Se a política não for bem feita, nós vemos este caos que está por aí.
Nós precisamos tomar essa atitude de participar ativamente da política. Lembrando sempre, como eu acabei de dizer, que política não é a mesma coisa que campanha política. Política não é a mesma coisa que politicagem. O que é a politicagem em si é errado. Politicagem é a política em proveito próprio. Porque os candidatos eleitos não podem administrar em proveito próprio. Deixa eu ver o que é melhor para mim. Deixa eu ver como eu ganho, como eu tiro proveito. Não é esse o certo. Isso é politicagem. A política é em prol da sociedade, do bem do povo. Por isso mesmo, mais um motivo para nós nos atentarmos à política, para colocarmos bons políticos, para que esses políticos não façam politicagem. E por fim, também muito importante, política não é a mesma coisa que partido político. Eu não sou filiado, nem pretendo ser jamais a partido político, não sou candidato e talvez você também não seja, nem há necessidade de ser. Existem alguns poucos que são candidatos, menos ainda que são eleitos. Partido político, filiação política, não é a mesma coisa que política em si. Por isso, preste atenção, por favor. Como eu disse no princípio do vídeo, não estou aqui falando de candidato A ou candidato B, esquerda, direita, como está tão polarizado. Não tem nada a ver com esquerda e direita, com candidato A, candidato B. Não é partido, é política. Por isso não é questão de partido, é questão de moral cristã. Aqui eu quero falar com você sobre a moral cristã. E aí que vem aquela frase que eu disse lá no início do vídeo, aquela frase mentirosa, aquela frase satânica, que política e religião não se misturam. Por que é que pregaram tanto isso e pregam constantemente? Para que você que é uma boa pessoa, para você que tem Deus no coração, para que você saia de lado, para que você deixe para lá, para que você desgoste. Quantas pessoas falam isso, não é? Já perdi o gosto. Nossa, essa questão de política eu tenho nojo. Você já ouviu falar isso ou não? Eu já. Não me misturo, não quero saber de política. E aí você que é uma pessoa boa, você que tem Deus no coração, que tem princípios morais cristãos, vai ficando cada vez mais de lado e aquelas pessoas aí sim, egoístas, materialistas, afastadas de Deus, o Deus é a barriga, pessoas que administram em prol de si mesmos, essas pessoas que tomam as decisões. Porque a partir do momento que você sai, você abre espaço para as outras pessoas. A partir do momento que você se omite, as outras pessoas tomam o poder. Então, não acredite nisso. Não caia nessa. Eu tenho certeza absoluta. Essa frase não caiu de paraquedas, não surgiu por acaso. Essa é uma frase pensada e lançada por Satanás com um objetivo muito bem definido de afastar as pessoas boas das decisões políticas. E isso é bíblico, meu irmão, minha irmã, um mandato, uma ordem de Deus. Porque muitas pessoas, distorcendo a palavra de Deus, distorcendo o evangelho, citam aquela passagem, aquela perícope que está lá em Mateus 22, 21. Mateus 22, 21. Jesus diz, é uma ordem. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. E aí as pessoas, distorcendo a palavra de Deus, usam desse versículo para dividir, para separar uma coisa da outra. Não, religião e política não se misturam, porque Jesus disse, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. É justamente o contrário. É justamente o contrário. As pessoas estão cortando pela metade esse versículo. Como se Jesus tivesse dito, dai a Deus o que é de Deus, só. O que é de César? Não preocupa com César, não. O que é de César, deixa para lá. Não se envolva com as coisas de César. É isso que está escrito em Mateus 22, 21? Não é. Pegue a Bíblia na sua casa e leia. Jesus disse, é uma ordem, dai, pois, a César o que é de César. Dai, pois, a Deus o que é de Deus. São duas faces de uma mesma moeda. Literalmente estão falando de moeda, não é? No versículo, se você pegar aí. São duas partes de uma mesma frase, de uma mesma ordem, de uma mesma obrigação. Ah, do mesmo jeito
que eu preciso dar a Deus o que é de Deus, eu não posso me omitir nas coisas de Deus. Eu tenho que buscar uma vida de santidade, tenho que buscar uma vida de oração, tenho que buscar uma vida longe de pecado, tenho que buscar uma vida de virtudes, eu tenho que buscar uma vida de sacramentos, eu tenho que buscar uma vida de amor ao próximo. Não posso me omitir nas coisas de Deus, mas também não posso me omitir nas coisas de César, nas coisas deste mundo. Deus nos colocou em sociedade. Se não fosse assim, Deus teria criado cada um de nós longe da família, isolados por aí. Mas a sociedade é uma coisa de Deus. Por isso, a política é uma coisa de Deus. E é por isso que Jesus diz neste versículo: dai, pois, a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Pense comigo, meu irmão, minha irmã. Pense comigo. Se você que é bom, se você que busca a Deus, não coloca a sua opinião na política, e opinião aqui nós traduzimos por voto. Se você que é uma pessoa boa, se você que tem parâmetros morais, você se ausenta, você se retira, você se omite, quem é que vai tomar as decisões? As pessoas más. E se pessoas más estiverem no controle, se pessoas más forem as detentoras do voto, somente as pessoas más, é claro que os políticos eleitos não serão aqueles conforme a vontade de Deus. E aí eu chamo a sua atenção, porque neste ano, nós estamos em ano de eleições, será um ano ainda mais de muitas batalhas, de muitas ciladas, de muitas armadilhas, e nós precisamos pautar a nossa vida, a nossa decisão, pelos valores morais. Aqui eu estou falando de moral cristã, não de partido político. Preste atenção, não estou nem aí com o candidato A, com o candidato B. Eu sou cristão. Eu falo de moral cristã. Então é a partir da moral cristã que eu tomo as minhas decisões. Não apenas em relação à política, de candidatos de voto. Eu sou casado. Não vou lá procurar um candidato político para saber se eu devo ou não trair a minha esposa. É a minha moral cristã, adquirida de Deus, da palavra, da catequese, da igreja, que pauta a minha decisão de não trair a minha esposa. Eu sou a favor da vida. Todo cristão tem que ser a favor da vida, desde a sua concepção até a sua morte natural. E aí você tem um candidato que é a favor do aborto, e você que é cristão ou se diz cristão, vota nesse candidato? Você é a favor da vida e vota naquele candidato que rouba, que traz miséria, que traz fome, que traz prejuízo para as outras pessoas? Como é isso? Eu, Flávio, tenho família, tenho responsabilidade com os meus filhos. Qualquer cristão tem que ser contra as drogas. Qualquer cristão tem que ser contra a violência. Como é que eu vou votar num candidato que é a favor da liberação das drogas? Como é que eu vou votar num candidato que diz que o roubo, em alguns casos, é justificável, que você pode roubar, não é? Que em alguns casos não tem problema? Como? Isso não tem a ver com o partido, tem a ver com moral cristã. Não venha me dizer. Então, pense bem nos seus atos, pense bem no seu voto, para você, inclusive, não cair num pecado que é tentar a Deus. Lá em Deuteronômio 6,16. Deuteronômio 6,16. Não tentarás o Senhor teu Deus. É um mandamento. Quem peca contra este mandamento está pecando de forma grave. E o que é tentar a Deus? É justamente isso. Eu rezo, ó Senhor, dá-nos um Brasil melhor. Ó Senhor, livra-nos da fome, da peste, das drogas. Ó Senhor, livra-nos do aborto. E aí eu vou lá e voto num candidato que é contrário a tudo aquilo que eu estou pedindo. Isso é tentar a Deus e ainda coloco a culpa em Deus. Transfiro a minha responsabilidade para Ele. Olha, esse mundo está perdido. Ah, esse Brasil não vai para frente. Olha, as coisas estão tão caras. O sistema de saúde não funciona. A criminalidade. Ah, estão matando os jovens nas esquinas. É claro, você colocou no poder a pessoa que é favorável a tudo a isso. A culpa é sua, não é de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Por fim, duas considerações muito importantes. Primeiro, não anule o seu voto. Não faça isso.
Não seja omisso, como Pôncio Pilatos, que tinha o poder nas suas mãos, mas resolveu lavar as suas mãos. Fugiu da sua responsabilidade. E olha o que aconteceu por ele ter se omitido daquilo que tinha o alcance de ser feito. Ele podia ter salvo Jesus, mas resolveu se omitir. Por isso a omissão, inclusive, é um pecado. Você que pode fazer o bem não faz, peca. Está na carta de São Tiago. No próprio ato de confissão na Santa Missa nós rezamos: confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. A omissão é um pecado. Não se omita. Você não pode anular o seu voto por esse motivo do poder que está na sua mão. É seu dever moral. É seu dever moral, a sua obrigação como cristão. E mais, uma questão de inteligência, uma questão de lógica. Porque anular o voto, na minha opinião, é a atitude mais incoerente da face da terra, para não dizer outra palavra. Porque o que será que a pessoa pensa? Que aí, diante dos votos nulos, o governo, o Estado vai cair em si, vai se converter, vai se abrir à luz do Espírito Santo, vai ficar bonzinho. Nossa, que pena! Nós fizemos a eleição, lançamos esses candidatos, mas os eleitores anularam os seus votos. Eles estão desgostosos, eles estão insatisfeitos. Já que eles anularam o voto, vamos então tirar esses candidatos e fazer uma nova eleição de paz e de bondade para este mundo de Deus. Será que a pessoa pensa isso? Será que a pessoa é tão ingênua a esse ponto de achar que anular o voto vai anular a eleição? Meu Deus do céu! Que não é ingenuidade? Se nós temos dois candidatos, um dos dois serão eleitos, ponto final. Se nós temos dois candidatos, não adianta você anular o seu voto, porque um dos dois vai ser eleito, ponto final. E aí, se você diz também naquela palavra diabólica, enganosa, não quero ter participação nisso, não quero sujar as minhas mãos, volta na mesma questão de Pilatos, lavando as suas mãos. Você é um omisso, você é um covarde. Não faça isso. É nossa obrigação moral escolher um candidato para governar segundo a justiça de Deus. E aí vem a questão tão importante para encerrar, para arrematar o nosso vídeo. A segunda coisa que eu disse: primeiro, não anule o seu voto. Segundo, não existe candidato perfeito. Candidato perfeito seria nosso Senhor Jesus Cristo, São José. Ou se São José pudesse vir governar o Brasil, eu votaria em São José. Faria campanha, aí sim, eu até me filiaria ao partido de São José. Mas São José não é candidato. O Senhor Jesus não é candidato. A Virgem Maria não é candidata. Então, todos os candidatos têm defeitos. Ah, não voto nesse porque tem defeito. Eu não voto no outro. Isso é ingenuidade. Isso aí, sabe, é inocência da sua parte. Infantilidade. Cresça. Use a sua razão de saber escolher entre dois ruins, aqueles que é menos pior. Um dos dois será eleito. Se os dois não são perfeitos, e de fato você não encontrará candidato perfeito, pelo uso da razão, se você tem um mínimo de inteligência, você tem que saber escolher daqueles dois o menos pior, de acordo não com as suas preferências, de acordo não com os seus caprichos, com seus gostos pessoais, mas de acordo com a moral cristã. Aqui, lembre-se bem, este vídeo não é para fazer propaganda. Não estou aqui fazendo propaganda, estou falando de moral cristã. Se você não é cristão, se você não é católico, faça o que quiser da sua vida. Mas se você é católico, se você é cristão, você tem que seguir aquilo que ensina a igreja. E a igreja vai te ensinar a hierarquia de prioridades. Existe uma hierarquia. Por exemplo, como eu acabei de dizer, não existe candidato perfeito. Mas vamos lá. Existem dois candidatos, hipoteticamente. Um é a favor de acabar com o futebol no Brasil. Muita gente não vai gostar. E o outro é a favor da liberação do aborto.
Vão matar a criançada. Tá na barriga, você não quer, mata. Como é que eu, cristão, posso colocar no mesmo patamar esses dois candidatos? Ah, não, esse aqui vai fazer uma coisa que eu não gosto. Esse candidato aqui, ó, ele é a favor de subir o IPVA, o Imposto sobre os Veículos. Eu tenho carro. Vai me afetar negativamente? Sim. Gostaria que aumentasse o IPVA? Não. Mas aí um outro candidato é a favor da liberação das drogas. Meu Deus, eu não posso colocar no mesmo patamar. Apesar de aquilo me impactar, eu tenho que votar no candidato do IPVA. Isso é uma questão de moral. Uma questão de moral. Então você, cristão católico, não vote contra a sua moral. Não vote, por favor, pela ignorância. Tem pessoas, gente do céu, que o candidato, ou na verdade o político eleito, rouba, está provado, está escancarado, e a pessoa ainda consegue, ainda continua defendendo aquele político. Isso é uma questão diabólica, isso é uma questão espiritual, que cega a pessoa. Então não seja cego, não seja ignorante, não seja omisso, não seja ingênuo, não seja negligente, não trate com indiferença algo tão sério. É sua responsabilidade, porque as suas decisões em relação aos votos vão afetar o Brasil inteiro, vai afetar cada um de nós. E aí, para encerrar, eu quero saber de você. Você conseguiu entender o que eu expliquei neste vídeo, sim ou não? Diga para mim aqui nos comentários qual é a sua percepção sobre tudo isso. E mais uma vez, peço a você também, já ia me esquecendo, voltando ao que eu disse anteriormente, este ano é um ano perigoso, ano de eleições. Nós veremos por aí, infelizmente, muitos padres, bispos, principalmente os da teologia da libertação, fazendo aquilo que é errado, de campanha política. Política é uma coisa, campanha política é outra. Não aceite campanha política na sua paróquia. Denuncie, filme, exija. Santa Missa, igreja, pode até ser usada na hora da homilia, brevemente, para conscientização da moral. Da conscientização da moral. A fé católica diz, seja a favor da vida. A fé católica diz, seja a favor da família. A fé católica diz, seja contra as drogas. Isso é conscientização moral, mas não pode ser usado para campanha política. Não aceite. E aí volta o que eu disse. Se você conseguiu entender, conte para mim nos comentários. Se você tem algum comentário sobre isso, escreva para mim, por favor. E, por favor, deixe o seu like, o seu joinha e compartilhe este vídeo. Quantas pessoas precisam ser esclarecidas? Quantas pessoas estão na ignorância e dependem do nosso chacoalhão, do chacoalhão de Deus, para recobrarem a sanidade. Por isso, envie esse vídeo nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, que eu tenho certeza absoluta que Deus usará de você para falar com esses nossos irmãos e irmãs. Muito obrigado, beijão e até a próxima. Fique com Deus.